Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4 e é sempre bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a companhia sempre agradável da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito bacana e muito importante. Um assunto que pelo menos que eu me lembro, nós não temos, nunca abordamos, na verdade, esse tema. E hoje a gente tem o privilégio aqui de falar sobre psicanálise. Eu tenho a honra de receber aqui o Luiz Fernando de Nóbrega, que é psicanalista, ele é membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e também é filiado à Associação Internacional de Psicanálise, é isso mesmo. Aqui está no inglês, aqui eu dei uma enroscada. Fernando, obrigado pela presença, é uma honra te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. Marcos, obrigado pelo convite e pela chance de poder falar um pouco de psicanálise para um público maior, né? Você atualmente tem clínica em São Paulo, trabalha em São Paulo, mas está começando um trabalho aqui em Marília também, né? Isso. Eu já trabalho há mais de 30 anos, né? E começo agora em Marília a fazer clínica também. Então vou dividir a minha semana em Marília e São Paulo. Legal. Eu queria primeiro assim que você definisse para a gente, Fernando, a psicanálise, né? Quando é que ela surge? Como é que é a história da psicanálise? Bom, a psicanálise ela começa com Freud, que é médico, né, neurologista, e começou a trabalhar assim interessado como neurologista, que foi uma área da medicina que ele largou, porque ele começou a ficar interessado no sofrimento das pessoas. Por exemplo, pessoa histérica não conseguia andar, eram os sintomas da época. Interessante. Né? Então ele começou a ir por essa área que ele ficou interessado. Ele foi a Paris estudar com Charcot, que exatamente trabalhava nessa área toda dos sintomas. O Charcot fazia hipnose, que foi algo que o Freud aprendeu também com o Charcot. Ele experimentou, mas ele percebeu uma coisa interessante. Ele percebeu que quando a pessoa estava hipnotizada, ela falava um monte de coisa da vida dela, o que aconteceu com ela, mas ela saía da hipnose, ela não lembrava. Aí o Freud começou a achar, mas espera aí, se a pessoa depois não lembra, para que vai me servir isso? Como é que eu vou conversar com a pessoa de algo que ela nem sabe do que é? Mas ele usou, mas depois ele largou porque ele viu que isso não funcionava. Mas ele ficou interessado por essa área aí dos sintomas e começou a clinicar, e daí que veio a psicanálise. Então, interessante essa informação, né? Então quer dizer que no início, né, dos estudos, no início da psicanálise, a hipnose fazia parte. Fazia. Hoje não tem mais essa abordagem dentro da psicanálise? Não, dentro da psicanálise não, mas eu sei que existem trabalhos, sim. As pessoas usam, mas a psicanálise largou, desde o começo, depois ela largou, não usou mais. Porque o Freud começou exatamente a perceber que as pessoas conversavam, né? Ele ia conversar com as pessoas, porque antigamente, bem antigamente, o louco era internado, ia para o hospital psiquiátrico, né? O chamado louco, né? Que não pode ficar solto, perigoso e tal, ele ia internado, e ninguém conversava com o tal do louco, era internado, eram depósitos. O Freud começou a perceber que os tais dos loucos, você podia conversar com os loucos, e os loucos mostravam que muita coisa que eles falavam dava para achar sentido naquilo. E ele ficou curioso com isso, né? Ele começou a conversar com os loucos, os tais dos loucos, né? Aí abriu esse campo da psicologia, que é o campo amplo, mas a psicanálise virou um tipo específico de terapia, né? E como é que a gente pode, para o nosso telespectador entender, para o assinante do Canal 4 entender, como é que diferencia, né, a psicanálise das outras abordagens de psicoterapia? Bom, a psicanálise tem alguns pilares, né? Então, um dos pilares que é usado no trabalho, por exemplo, vem um adulto, vai você procurar por mim no consultório, nós vamos conversar. Um dos pilares é, a pessoa vai ficar livre para falar o que quiser. Eu não vou puxar assunto nenhum, eu não vou introduzir nenhum assunto. A pessoa fica livre, isso se chama associação livre. É associação livre, então você chega e fala à vontade.
e a conversa vai rolando à vontade, e aí, conforme o tempo vai aparecendo na conversa, você começa a perceber alguma coisa que aparece na conversa. Então, esse é um dos pilares. Você tem uma conversa livre. Livre. O Freud chamava atenção flutuante, que é você não ficar ocupado com nenhum assunto específico. A pessoa fica livre. Eu te falei um pouco antes da gente começar, trabalho com criança. Trabalho com criança, que é ludoterapia, de modo geral, que as pessoas consideram e conhecem. Você põe brinquedo, papel, lápis, massinha de modelar, a criança fica livre na brincadeira, que é o similar do adulto na conversa livre. Fica livre na brincadeira. Aí vai surgindo uma fala, a criança fala uma coisa, fala do desenho, conta uma historinha numa brincadeira, também livre. Né? Muito interessante. Bom, esse é um pilar. Isso. O outro pilar que o Freud considerou, porque ele próprio, como não tinha nenhum analista para o Freud procurar, porque não existia psicanálise, ele foi o primeiro analista dele mesmo. Ele entendia que ele precisava, né? Principalmente depois de observar tudo isso. Né? Ele foi percebendo, por exemplo, os sonhos. O Freud começou a interpretar os próprios sonhos. O que a gente hoje faz nas sessões de psicanálise, a pessoa traz um sonho. Olha, eu tive um sonho ontem. Aí você pode conversar do sonho e pode ser que apareça uma conversa. O Freud começou a interpretar ele mesmo e ele percebeu alguma coisa que era assim, o sonho mostra de um modo disfarçado conteúdos inconscientes. Boa esse ponto. Na psicanálise, o sonho tem uma relação direta com o inconsciente, do indivíduo. O que aparece no sonho é um tipo de disfarce, mas que tem alguma coisa escondida. Então o sonho faz um disfarce, conta uma historinha, aparece uma situação. Aí o Freud, interpretando a ele mesmo os sonhos dele, ele percebeu que atrás dos sonhos tinha o que ele chamou de o inconsciente. Quer dizer, uma parte da gente que a gente não sabe, não tem noção e aparece assim, disfarçadamente, pelos sonhos, por exemplo, ou pelos sintomas. Mas esses pontos, por exemplo, Fernando, seriam desejos da gente, inconhecíveis ainda? Desejos, vamos dizer, pulsões, vamos dizer, a pulsão de amor, de ódio, né? De assassinato, tudo que tem um ser humano. Mas desconhecido pelo nosso eu. Desconhecido. Conscientemente você não tem noção. Não tem noção. Você pode aparecer assim, de modo indireto. E isso, em algum momento, pode me influenciar? Bom, influencia sempre. É que a gente não percebe. Mas está sempre influenciando. Está influenciando. Sempre. Né? Porque a nossa parte, vamos dizer, consciente, aquilo que a gente presta atenção, é bem limitada. Isso pode ser que muitas vezes as pessoas ficam assustadas. A gente perceber o quanto que a gente não sabe é muito mais do que a gente sabe. Da gente mesmo. É interessante isso mesmo. Que coisa, ó, a gente está batendo um papo aqui com o Luiz Fernando de Nóbrega, que é psicanalista, está aqui nos honrando com a sua presença no Conexão, falando um pouco da psicanálise e diferenciando aí a psicanálise, nesse primeiro momento, das demais abordagens aí de psicoterapia. Tem outro pilar? Outro pilar, são quantos? Você falou? Não, esses são básicos, para a gente não ficar muito saturado dentro do assunto aí, mas são questões básicas. Outra questão importante que diferencia psicanálise se propõe. Por exemplo, se você chega lá, como eu estava falando, procura por mim, eu posso te propor, se você puder vir todo dia, tem a sessão todo dia. Quer dizer, tem uma proposta pilar da psicanálise que é frequência. Se der para ser várias sessões na semana, é bom. Já diferencia das demais, né? Por exemplo, para mim fazer a formação que eu fiz psicologia e depois fui fazer a formação na Sociedade de Psicanálise. A formação no mínimo, você vai fazer a sua análise pessoal, quer dizer, eu vou procurar um outro colega mais velho, mais experiente, vou fazer no mínimo 4 sessões por semana por 5 anos. Caramba. Isso é uma característica da formação da psicanálise, por exemplo. Porque a ideia é o quê? Se eu estou lá me dispondo a receber as pessoas, ou crianças ou adultos, eu sou o meu instrumento de trabalho. Então eu preciso saber bem de mim, como é que eu funciono, essas partes minhas, da minha natureza humana, o que eu sou, para mim não confundir com a outra pessoa. Você imagina se eu começar a ficar angustiado e chorar quando você traz um assunto seu, eu começar a ficar aflito que nem você. Fica ruim junto ali, né? Não, isso, vai todo mundo se afundar no problema. Olha, rapidinho a gente volta para falar mais aqui sobre psicanálise com o Luiz Fernando de Nóbrega. Não sai daí não, porque agora
Eu recebo o doutor Marcelo Rodrigues, da Oral Sim. Marcos, tudo bem? Tudo ótimo, doutor. Doutor, eu tenho aqui hoje duas perguntas muito interessantes que nós recebemos pelo WhatsApp. Aliás, você pode mandar a sua também no 99600-2707, tirar as suas dúvidas, manda pra gente aqui. O seu João, do Acapulco, ele quer saber o seguinte: quanto tempo demora um tratamento de implante dentário? Olha, que interessante, né? É uma preocupação, porque depois que você define que vai fazer o tratamento, você às vezes tem aquela expectativa, eu quero fazer, eu vou conseguir, só que aí a partir do momento que a gente define, você começa a se preocupar com quando eu vou poder usar esse dentinho fixo. Eu tenho situações de carga imediata, em apenas 72 horas a gente consegue devolver o dente fixo para o paciente, depois de uma avaliação extremamente criteriosa, avaliação radiográfica, mas nós temos os tratamentos convencionais, que são de 3, 4, 5 ou até 6 meses, para o paciente em que nós temos o osso e conseguimos instalar o implante. E aí, nesse paciente, eu aguardo um período, Marcos, que eu até explico muito claro para o paciente que é um período que eu preciso respeitar o corpo dele. É o tempo do organismo dele formar a estrutura óssea ao redor do implante para poder ser usado. E em casos extremos, quando usamos mão do recurso do enxerto ósseo, aí eu preciso de 8 meses para a recuperação do enxerto, para a formação da massa óssea, e depois eu volto a precisar de um tempo maior, de 6 meses em média, para instalar o implante. E aí eu sempre digo: mas doutor, 1 ano e 4 meses praticamente aguardando, nós estamos falando de algo que é para a gente se organizar para o resto da vida ter dente fixo, que é para a gente poder ter ao longo de nossa vida a oportunidade de comer todo e qualquer alimento. Então o tempo é relativo nessa hora, porque o tratamento pode parecer longo, mas são poucas as visitas. O paciente passa um grande período aguardando a cicatrização, Você não vai ficar esse período todo indo ao dentista. Toda semana, nada. Então passa muito rápido. E eu pergunto, mas há quanto tempo você usa a prótese total? Aí o paciente me responde: 20 anos, 30 anos. O que é 1 ano e meio para quem está há 30 anos com uma prótese que não deixa ele confortável? E agora, rapidinho, para a dona Maria José do Centro, ela quer saber, é para a vida toda? Exatamente, né? Então, a nossa expectativa é realizar um tratamento que tenha uma grande longevidade. Sim, ele deveria ter a longevidade que temos os nossos dentes. Então, basta, Dona Maria, né, que ela faça a higiene, que ela faça o acompanhamento, que faça a prevenção, para que esse implante tenha, assim, uma grande durabilidade. Se você tem perguntas, mande para a gente no 99600-2707 e vem para Oral Sim Implantes, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Doutor, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, obrigadão. E a você, até já.